Olá pessoal, de volta com mais um vídeo da série Neuroaprendizagem, onde hoje eu, professor Wilson Cândido, estarei conversando sobre esquizofrenia, uma condição psiquiátrica, um quadro extremamente grave na sua manifestação sintomática, por isso é considerado um distúrbio ou um transtorno mental crônico, grave e incapacitante em alguns casos. Afeta 1% da população mundial. Ou, se em linhas gerais, nós temos aí 80 milhões de pessoas no mundo com a condição de esquizofrenia. E o quadro característico principal para a esquizofrenia, para ser caracterizado e diagnosticado como esquizofrenia, é presença de alucinações e de delírios, sendo que as alucinações são o que de fato caracteriza melhor um quadro de esquizofrenia. Alucinações visuais, ouvir vozes mandando a pessoa fazer alguma coisa com ela ou com alguém, ouvir vozes falando mal dela, ouvir vozes perseguindo, dependendo aí do contexto, cada tipo de voz pode ser caracterizado de uma forma particular. Ou ver coisas onde elas não existem, né? Por isso uma alucinação, é uma falsa percepção. Homens e mulheres são acometidos em igual proporção, mas costuma ser diagnosticado mais cedo no sexo masculino. É um quadro psiquiátrico muito mais comum de ser percebido mais cedo entre os homens, né? Apesar de ser rara antes da puberdade, e aí a gente quase não fala de esquizofrenia na infância, existem sim relatos de casos de crianças com até 5 anos com quadros manifestos de esquizofrenia, mas é muito complexo você categorizar uma fantasia infantil como um quadro de alucinação. Portanto, não é muito comum se fechar um diagnóstico muito cedo para esquizofrenia na infância. Inicia-se para a percepção e classificação diagnóstica entre 12 e 13 anos e entre 17 e 30 anos de idade, né, quando há relatos aí de situações associadas a alucinações, a perseguição, há ideias aí de recorrentes em que a pessoa relata ouvir coisas, ou ver coisas, né? E aí pode se configurar como esquizofrenia, porque leva esse sujeito a um isolamento social, a um prejuízo na sua capacidade de interagir com as pessoas, de se comunicar, a prejuízos de ordem profissional e relacional. Então, temos aí alguns sintomas que podem ser relatados. Sintomas negativos, por exemplo. Pessoas com esquizofrenia, ao longo do seu processo de manifestação sintomática, podem apresentar perda ou diminuição na capacidade de fazer planos, de falar, de conversar, de interagir, de expressar suas emoções e afetos, de organizar suas ideias de forma coerente. Algumas podem não dizer coisa com coisa, onde a sequência do pensamento pode não ser muito compreensiva. Prejuízo em encontrar satisfação nas atividades habituais do dia a dia, uma perda na motivação, levando aí a falta de atenção também com o autocuidado, com a higiene pessoal, que é muito comum. Não raramente crianças com esses sintomas são diagnosticadas, ou adolescentes são diagnosticados como deprimidos ou rotulados de preguiçosos, mas não compreendidos por conta da presença desses sintomas negativos. Sintomas cognitivos no quadro de esquizofrenia. Inclui aí alterações no nível de atenção, de concentração, de memória, funcionamento operacional. Esses sintomas podem ser sutis ao ponto de só serem detectados a partir de testes neuropsicológicos muito específicos, mas já tem aí indícios de alguns prejuízos por conta da manifestação do quadro de esquizofrenia enquanto cognição. A causa para a esquizofrenia ainda não é muito bem compreendida, mas acredita-se que seja o resultado de uma combinação de fatores, tanto ambientais quanto genéticos, e acredita-se que tem uma hereditariedade muito forte, essa genética. A causa exata do problema realmente ainda não foi elucidada. Pode acometer vários membros de uma mesma família, justificando aí a questão genética. E apesar de comprometer 1% da população, a esquizofrenia só é observada em 10% dos parentes de primeiro grau de pessoas com esquizofrenia, né? Então, passa despercebido, é confundido com outras questões de comportamento ou de momentos de vida e acaba muitas vezes só vindo a se configurar como esquizofrenia quando chega no nível de
a manifestação sintomática que chama de fato a atenção. Gêmeo idêntico de uma criança com o quadro de esquizofrenia tem de 40% a 65% de chance de também apresentar a mesma condição. Apesar do componente genético, os genes não são os únicos responsáveis pela manifestação do quadro de esquizofrenia. Muitos fatores ambientais entram aí como fatores, multifatores combinados, que aumentam os riscos para que uma criança venha, lá na adolescência, manifestar um quadro de esquizofrenia. São exposição a vírus, nutrição inadequada do feto durante a gestação, problemas durante o nascimento e outros fatores psicossociais, relacionais, afetivos, que podem aí também ampliar a possibilidade de risco para a manifestação comportamental desse quadro, tá? Requer abordagem psicotrópica enquanto tratamento. A risperidona na adolescência é muito bem-vinda para alguns quadros de esquizofrenia, mas dependendo da manifestação sintomática, pode demandar de um outro tipo de medicamento mais forte para melhor conter os sintomas e minimizar as questões de ordem comportamental. Além da medicação, que não pode ser interrompida, que tem que ser devidamente administrada pela família todos os dias, no mesmo horário, sem deixar faltar essa medicação, sem interromper os horários onde que ela é tomada, fazendo esse ajuste sempre em parceria com o médico. É necessário que haja essa abertura por parte do médico para orientar a família e acompanhar nesse contexto. Também se demanda para esse tratamento aí a importância das abordagens comportamentais, psicanálise, psicoterapia individual, um suporte psicológico aí que dê a esse sujeito uma melhor compreensão acerca de sua condição e também para aprender aí a automonitorar-se. A neurociência defende hoje, com os avanços de todos esses estudos que vêm acontecendo desde 1980, a neurociência hoje já traz aí um possível fator de ordem neurológico associado à esquizofrenia. Alguns teóricos defendem a ideia de um prejuízo no córtex pré-frontal, essa região na frente da nossa testa que vai até metade da cabeça, que a gente já falou em outros vídeos, que executa a chamada função executiva. É o córtex pré-frontal que faz esse trabalho de função executiva, que é o que nos dá a capacidade de monitorar, controlar a nossa atenção, que nos dá a capacidade de flexibilizar a estratégia, de pensar em outras possibilidades, não permitindo rigidez mental, de planejar mentalmente uma situação X para resolver sem agir de forma impulsiva, de trabalhar com informações armazenadas na memória operacional de trabalho, e um elemento importantíssimo que a gente tem como prejudicado na esquizofrenia, que é o autocontrole, a autorregulação, o comportamento ligado aí a controle inibitório de comportamentos. Então a gente tem a esquizofrenia associada a fatores genéticos, parentais, mas também a multifatores ambientais, tanto durante o processo gestacional, quanto nos primeiros anos de vida, mas também temos aí um problema ligado a funcionamento neurobiológico que pode estar associado também a esses multifatores ambientais. Então vale a pena entender a neuropsiquiatria como uma forma de melhor compreender a esquizofrenia, entendendo que é um quadro diagnóstico que vai precisar de todo o suporte multidisciplinar que a gente possa disponibilizar. Infelizmente, ele ainda não é contemplado pelas políticas de inclusão escolar. Fica de fora porque não é considerado deficiência, é um transtorno de ordem comportamental. Mas já temos projetos de leis aí que no futuro irão incluir essa pessoa com esquizofrenia dentro das políticas de educação especial e do público-alvo da educação especial. E aí pode-se ter um outro serviço dentro da escola agregado aí para dar suporte a esse sujeito que tem uma capacidade intelectual como qualquer um de nós, mas que em função das suas alucinações, delírios e sintomas diversos que o quadro traz, compromete o seu processo de aprendizagem global, de autonomia e até de vida social funcional. Esse é mais um vídeo da série Neuroaprendizagem. Eu sou o professor Wilson, um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.